Bom, então vamos ver aí quais são esses objetivos, né? O artigo 1 ele traz esses objetivos da convenção a serem cumpridos de acordo com a disposição pertinente, que são a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e equitativa aí dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos, mediante inclusive o acesso adequado aos recursos genéticos e transferências adequadas aí de tecnologias pertinentes, levando em conta todos os direitos sobre tais recursos e tecnologias mediante ao financiamento adequado. Então esses são os objetivos. O artigo 2, ele vai falar sobre a utilização de termos, tá? Então para os propósitos desta convenção, a área protegida significa aí uma área definida geograficamente, que ela é destinada ou regulamentada e administrada para alcançar os objetivos específicos da conservação. Nós temos um outro termo aí, que é a biotecnologia, que vai significar qualquer aplicação, né, que seja tecnológica, que utilize um sistema biológico, organismos vivos, ou seus derivados, né, para fabricar ou modificar produtos, ou processos aí, né, para utilização específica, tá? Um outro termo também é a condições in situ, tá? Que significa as condições em que os recursos genéticos eles existem, né, no ecossistema e os habitats naturais, e no caso aí de espécies domesticadas ou cultivadas nos meios onde tenham desenvolvido as suas propriedades rurais. Então está mais ligada aí com os recursos genéticos, né, que existem dentro do ecossistema e os seus habitats naturais. Essas seriam as condições in situ. Já a conservação ex situ significa aí a conservação de componentes da diversidade biológica fora de seus habitats naturais, tá? Então essa é a diferença aí de uma da a gente tem a conservação ex situ, né? E aí nós temos a conservação in situ. Já a conservação in situ, ela significa a conservação de ecossistemas e habitats naturais e manutenção e recuperação da população viáveis de espécies em meios naturais, né? E no caso de espécies domesticadas ou cultivadas nos meios onde tenham aí desenvolvido suas propriedades e características. Então, a diferença do ex situ e in situ é que o ex situ ele vai estar ligado mais com a conservação do componente da diversidade biológica fora, né, desses habitats. E o in situ ele está dentro do ecossistema, dos habitats naturais, com manutenção, recuperação de populações. Tá? Um outro termo é um termo sobre a diversidade biológica, que significa a variabilidade, né, de organismos vivos de todas as origens, que vai compreender aí, dentre os outros, os ecossistemas terrestres, marinhos, os ecossistemas aquáticos, complexos ecológicos, né, de que fazem parte aí, que vão compreender ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas, tá? Tudo isso dentro dessa diversidade biológica, né? Uma grande diversidade que está dentro aí de todos os ecossistemas, né? O ecossistema em si vai significar, então, um complexo dinâmico, né, de comunidades vegetais, vai também incluir os animais, micro-organismos, tá? Muito importante também, porque está dentro do ecossistema, é toda a vida que está dentro desse ecossistema, né? O seu meio inorgânico, que integra também como uma unidade funcional, faz parte desse ecossistema também. Tá? Um outro termo aí é sobre a espécie domesticada ou cultivada, tá? E são espécies aí em cujo processo de evolução que influi o ser humano para atender suas necessidades, tá? Essas são as espécies domesticadas, né? Aquela que nós então temos aí para nos auxiliar, né? Significa aí um processo, né? Que atende o ser humano de certa forma. Um outro termo é habitat, o habitat que significa o lugar, né? Ou o tipo de local
onde um organismo ou a população ocorre naturalmente. Então, esse é o habitat daquele animal, o habitat daquela planta, né? O material genético vai significar todo o material de origem vegetal ou animal, também é a microbiana, né? Ou outra que contém aí unidades funcionais hereditárias, né? Então, tudo aquilo que tem uma carga genética, né? Vai ser o material genético. Nós temos ainda a organização regional de integração econômica, que vai significar uma organização constituída aí de estados, né, soberanos de uma determinada região, a que os estados membros vão transferir aí coerências, né, em relação aos regidos, né, por essa convenção e que foi definida e também autorizada conforme seu procedimento interno a assinar, né, ratificar, aceitar, aprovar a mesma e a ela aderir, né? Tudo isso dentro dessa organização regional. O país de origem de recursos genéticos significa o país que possui aí esses recursos genéticos em condições in situ, tá? Então aí a gente volta, né, lá para aquelas conservações in situ, né? Condições in situ, que significa aí condições que o recurso genético exige, né, do ecossistema e habitats naturais, né? No caso aí de espécies